todos os dias, desde lunes, estamos mostrando as 10 ou quase as 10, cada dia 2 sinais que um está perdendo a salvação. Pero antes de mostrar as sinais, eu gostaria de lhe mostrar este mensagem. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mire que está escrito: sin embargo, os terdes não estão em la carne, sino en el espírito. Pablo digo, os terdes não estão em la carne. O que está em la carne? É estar vivendo uma vida desordenada espiritualmente. Está em la carne, um está permitindo enganar, ser enganado, um está permitindo que todas as ganas que vêm, você agrada e desagrada a Deus, mas quem está em espírito, não, porque ele digo, sin embargo, os terdes não estão em la carne, sino en el espírito. Se em verdade o Espírito de Deus habita em os terdes, pero se alguém, mire, pero se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele tal, mire que ele diz aí, ele tal não é de ele. Quem está em espírito e quem tem o Espírito de Deus está firme e está determinado a manter-se firme hasta el fim. Mas ele digo, pero se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele tal não é de ele, ou seja, não pertence a ele, não está em la proteção de ele, e por isso muitos estão aí perdendo sua salvação. Dia lunes, eu falei de 2 sinais, e quero volver a falar para que você pueda entender, porque são 10 sinais, e cada dia estamos falando de 2 sinais. Nós outros falamos lunes, coloca aí, qual foi a primeira sinal, aí está. Não tem tempo disponível para Deus, as prioridades são para si e para as pessoas. Coloque a segunda sinal. Não tem mais contato com Deus, não tem disposição para orar, agradecer e adorar a Deus. Esta é a segunda sinal que um está perdendo sua salvação. Martes eu falei da sinal número 3 e número 4, el dia martes. Aí está, coloque lá número 3, por favor, graças. La leitura da Bíblia ha sido aborrida e cansativa para ele. A gente que está aborrido em ler a Bíblia e já é algo fadonho, algo cansativo, já não há prazer de meditar e se alimentar da palavra de Deus. La quarta sinal, não mira mais lo espiritual como su bem maior. Há muita gente que sua vida espiritual, lá abandonou de uma maneira incrível. Já está relaxada na vida espiritual, não é mais a prioridade. Dia miércoles, ayer, hablamos da quinta sinal e da sexta sinal. A quinta sinal, tiene medo da muerte ou da venida del Senhor Jesus. Há muitos que quando escute hablar da venida, del arrebato, quando escute falar da morte, lhe tem medo, porque sabe que não está em condições de viver sua eternidade com Deus. La sexta señales que eu falei ayer, la sexta señales, se preocupa em agradar mais a las pessoas
que a Deus. Astableia é que não há nenhum problema em amar sua família, em considerar sua família, em amar seu marido, sua esposa, seus filhos, não há nenhum problema. O problema é não colocar todo isso por em cima de Deus. Quando uno coloca família, esposa, marido, filho, tudo por em cima de Deus, aí aonde está o problema. Quantas muchachas, quantas mulheres, quando são ameaçadas por ele novio, ameaçada por a novia, você vai nesta igreja, você é isso, por que está nessa igreja? Quantos que abandonam a fé para agradar a sua novia, para agradar a sua novia, ao seu novio? Quantos que estão cambiando a Deus por outras pessoas? E hoje vamos falar da sétima señal e da oitava señal. A sétima señal é essa: já não tem ele mesmo temor com as coisas santas. Antes havia um temor por causa do Espírito Santo, porque estava em espírito e não em la carne. Havia um temor em lo que iba a hablar, em lo que iba comentar, ele comentário. Havia temor em suas miradas, havia temor em los pensamentos, havia temor em seu comportamento, e há muitos que estão perdendo esse temor pouco a pouco e desprezando as coisas santas. A hora veio o oitavo señal. Quando está em la igreja, não se concentra em ele mensagem, em la oração, ou tampouco em la adoração. Quando está na igreja, em la hora dele mensagem, dela prédica, uno não presta atenção, não se concentra. Em la hora dela oração, abre os olhos. Em la hora dela adoração, aquela adoração fria, água com açúcar, aquela oração que não tem sabor, que não tem força. Amanhã não vou falar mais sobre as duas para finalizar estas 10 señales que mostra que um está perdendo a salvação. Estamos em uma expectativa para este sábado agora. Vamos participar da reunião da armadura, da reunião de obreiros e a última parte da armadura, que é a espada. Vamos estar explicando que é essa espada, para que serve essa espada. Você não pode faltar. Aqui estão as petições de todos os sábados. Cada sábado todos han traído as petições. Vai ser uma bendição. 5 da tarde, invite a todos que você pode invitar, porque com segurança esta última reunião da armadura será para completar desde a primeira e será muito forte. Passe a voz e não permita que nada leve você a viver na carne, mas viva em espírito, vigilando, porque por pouco há muitos perdendo ele bem mais precioso, chamado vida eterna.